Quando você entra no meio-jogo, nem sempre é fácil saber o que fazer quando não existem golpes táticos ou alvos para atacar. Como você descobre em qual ala deve jogar e quais são os teus planos? Conhecer estruturas de peões típicas do meio-jogo e os planos comuns usados em cada uma delas pode ser uma grande ajuda. Vejamos alguns exemplos de como os peões no meio-jogo ajudam a definir um plano. Nessa posição, o futuro campeão mundial José Raul Capablanca está de pretas contra o mestre americano Frank Marshall. As brancas têm 4 peões na ala do rei contra os 3 peões das pretas, ou seja, maioria de 4 contra 3. As pretas, por sua vez, têm 3 peões na ala da dama e as brancas têm apenas 2, ou seja, maioria de 3 contra 2. A maioria de peões das brancas é na ala do rei, então não é fácil avançá-los sem arriscar a segurança do seu rei. E no final, o rei das pretas está mais perto desses peões, caso eles consigam avançar. As pretas desenvolvem o plano de avançar a sua maioria de peões, começando com o lance B5. As brancas tentam controlar esse avanço com a resposta A3, e as pretas seguem ganhando mais espaço com o lance C4. O plano das pretas é de preparar o avanço da maioria de peões com A5 e B4, criando peões cada vez mais perigosos. Um plano a longo prazo para as pretas é de usar essa maioria para criar um peão passado, algo que Capablanca foi capaz de usar como um plano vitorioso. Vejamos como isso aconteceu. Após uma longa batalha, as pretas fizeram muito progresso e seu próximo passo é forçar um peão passado. Capablanca ameaça a torre C2, já que as brancas não podem fazer a troca, pois as pretas retomam com o peão de B3 e promovem no lance seguinte. Marshall impediu essa ideia ao jogar bispo D1. E parece que as brancas conseguem controlar a maioria de peões, mas agora as pretas fazem uma ótima ruptura com o lance C3. Após B por C3, qual o próximo lance? Muito bem, B2. Capablanca foi capaz de forçar um passado através da sua maioria, e a torre branca não consegue capturar o peão e ao mesmo tempo proteger o bispo. O excelente jogo de peões de Capablanca resultou numa vantagem de um bispo por 2 peões. Uma vantagem que o futuro campeão mundial não teve dificuldade de converter em vitória. Vejamos outro exemplo de como usar peões no meio-jogo para ganhar uma vantagem. Lembre-se, você nem sempre precisa de uma maioria de peões para atacar. Nessa posição típica do gambito de dama recusado, as brancas têm 3 peões na ala da dama, contra 4 das pretas. Embora as pretas que tenham a maioria de peões, as brancas podem atacar com sucesso naquele lado do tabuleiro, usando o ataque da minoria. Após B4, a ideia das brancas é atacar o peão de C6 e criar uma fraqueza. Se as pretas tentam bloquear o ataque da minoria com o lance B5, repare que o peão de C6 está desprotegido e será um alvo a longo prazo na coluna C. Se as pretas tentam proteger a casa de B5 com o lance A6, o ataque da minoria segue com A4. Após cavalo F8 e B5, as brancas aplicam seu plano. A por B5, A por B5, e se as pretas capturam o peão de B com C por B5, agora surge um peão D5 isolado, que irá cair depois de bispo captura B5, bispo D7, e as brancas fazem uma ótima troca agora, bispo por F6, com cavalo por D5 no próximo lance. Se as pretas tentam avançar o peão com C5, as brancas jogam D por C5, isolando o peão de D5 das pretas. No caso de bispo captura C5, a posição das pretas desmorona, com bispo por F6. A dama não pode capturar o bispo sem perder o peão de D5, e após G por F6, a estrutura da ala do rei das pretas está arruinada, e as brancas começarão a colocar pressão no ponto fraco de D5, com lances como torre F D1. Finalmente, se as pretas não movem o peão de C e fizerem um outro lance, como o cavalo G6, o ataque da minoria das brancas tem sucesso, ao criar uma fraqueza com B por C6. B por C6, e surge um peão fraco em C6, que será colocado debaixo de pressão na coluna C, e será uma fraqueza de longo prazo.
Vejamos juntos mais um exemplo. Será que os peões podem nos ajudar a desenvolver planos mesmo quando não existe uma minoria ou maioria? Sim, nessa posição, com o lance das pretas, repare que todas suas peças, menos a torre de A8, estão prontas para ação na ala do rei. O problema é que não há muitas linhas abertas na ala do rei. Como abrir essas linhas? Isso mesmo, F4. As pretas atacam o cavalo e o peão de G3. Se as brancas tiram o cavalo, as pretas simplesmente ganham um peão com F por G3. Após G por F4, bispo por F4, com uma simples troca, tudo mudou a favor das pretas. O bispo de C8 foi ativado, adicionando pressão ao novo peão isolado das brancas em H3. E o bispo de F4 controla a importante diagonal H2-B8, apontando diretamente ao rei branco. Sem o peão preto de F5, a torre de F8 pode ajudar no ataque, quando o cavalo sair de F6. A ala do rei enfraquecida das brancas e suas peças passivas não estão à altura das ótimas peças pretas, preparadas para juntar forças e atacar o rei branco. Agora que você aprendeu como compreender as estruturas de peões, vamos aos desafios.